Bom dia, meus alunos do quarto ano. Como vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre números fracionários. E antes de iniciar o vídeo, como é de rotina, eu irei fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo os exercícios, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então, vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, agora, eu gostaria de chamar vocês para assistirem à apresentação que eu fiz sobre o conteúdo números fracionários, tá certo? Aí eu vou colocar aqui a apresentação e a gente vai iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Então, vejam só. Aqui eu fiz para vocês o seguinte: uma apresentação sobre os números fracionários. Aí eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, número fracionário, quarto ano, Carla Gerrando. Aí vejam só. Os números fracionários, eles são definidos como aqueles que representam uma ou mais partes do todo. Isto é, ao dividir um objeto em um determinado número de partes, cada conjunto dessas partes é um número fracionário. As pizzas grandes, por exemplo, geralmente são divididas em 8 ou 10 partes. Cada pedaço representa uma de 10 partes da pizza. Portanto, 1 de 10 é um número fracionário. Se for necessário considerar metade de uma pizza, o número fracionário que a representa é 5 de 10. Aí eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês essa imagem. Eu tenho aqui uma imagem de uma pizza, certo? Ela está repartida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. O que isso quer dizer? Que 8 pedaços é o inteiro da pizza. 8 pedaços é o todo da pizza. É a quantidade que a pizza tem no total de partes. São 8 pedaços. Aqui eu tenho uma fatia sendo retirada. Então, na fração, a gente vai representar essa imagem com 1 oitavos, que quer dizer que eu vou ter o 1, né? Que é a parte retirada, a parte do inteiro que foi retirada, que foi 1, e oitavos, porque 8 é o total. Então, eu vou ter 1 sobre 8. 1 oitavos, tá? E aí, eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. A representação de um número fracionário é feita por meio de frações. Em uma fração, a parte do objeto dividido é colocado sobre o número total de partes em que ele foi dividido com um traço no meio. Observe os exemplos. Uma parte de 10 de uma pizza é representada por frações da seguinte maneira: 1 décimos. Estão vendo aqui? O 1, ele está representando a parte que foi retirada da pizza, e décimos, que é o total de partes que a pizza tem. Já a metade da pizza, que foi dividida em 10 partes, é representada por frações da seguinte maneira: 5 décimos. Olha aqui o exemplo. 5 décimos. Denominações dos elementos de uma fração. O número que fica na parte de cima da fração é chamado de numerador. O número que fica na parte de cima da fração, a gente chama ele de numerador. E o número que fica na parte de baixo é chamado de denominador. Por exemplo, aqui, ó, 5 é o numerador e 10 é o denominador. Eu tenho aqui nessa fração 5 décimos, porque 5 representa a parte que foi retirada do inteiro, que é o numerador, e o 10 representa o denominador, tá? A parte que foi do inteiro total aqui, que é 10, tá certo? Tipos da fração. Existem tipos de frações, são 4. Frações próprias são aquelas em que o numerador é diferente de 0
e é menor que o denominador. Frações impróprias, que são aquelas em que o numerador é maior que o denominador, exceto os casos em que são múltiplos. E frações aparentes, né, que são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador, como as frações representam divisões, dividindo o numerador de uma fração aparente pelo seu denominador, o resultado é um número inteiro. Deste modo, elas apenas têm a aparência de fração, por isso o nome fração aparente. Frações decimais são frações que possuem no denominador um múltiplo de 10. Tipos de frações. Frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho aqui 3/5, 1/2, 8/15, tá? Então, eu vou ter o numerador menor que o denominador. Então, elas recebem o nome de frações próprias. Frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual que o denominador. O numerador aqui, ó, ele está igual ou maior que o denominador. Eu tenho 8/8, 7/5, 13/10. É o que eu tenho aqui. Mistas são aquelas em que estão compostas por uma parte inteira e uma fração. Aqui eu tenho esse 1 representando a parte inteira e aqui eu tenho 2/7, que é a fração. O 8 representando a parte inteira e aqui eu tenho 3/5, que é a fração. E aqui, né, o desenho da Pixar que eu falei a vocês, que o 1 está representando o numerador, que foi a parte retirada da fração, e o oitavo, o 8, está representando o total, né, dos inteiros aqui dessa Pixar. Então, no caso, eu tenho aqui 1/8, tá? Aí eu vou voltar aqui para a nossa telinha. E vejam só. Lá no livro de matemática, na página 84, ele tem o seguinte exemplo aqui. Fração é um número que representa enquanto as partes iguais for dividida a uma unidade ou um inteiro. Exemplo, se tivermos uma pizza inteira e a dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza, que foi o que eu já falei no exemplo anterior, né? Então, aqui ele tem numerador número 1 e denominador 10. Então, eu tenho 1/10 aqui representando as partes dessa pizza, desse desenho que encontra-se no livro. Então, vejam. Como tarefa de casa, vocês vão fazer a página 85, a página 86 e a página 87. E vale falar que nós lemos, pronunciamos as frações da seguinte forma. Eu tenho aqui na página 85 o seguinte: 1/2, 1/2, eu tenho 1/2, depois eu tenho 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. A partir do momento que ele passa de 10 e começa em 11, a gente já vai ler avos. Olha aqui o exemplo: 2, 13 avos. 1, 31 avos. Ao final, a gente sempre coloca avos. Então, dito isso, como eu falei, vocês vão responder a página 85, a página 86 e a página 87 da atividade de matemática de casa sobre frações, tá? Então, de acordo com tudo que eu falei aqui para vocês, eu quero que vocês façam essas atividades de casa, tá? Qualquer dúvida sobre, coloque aqui nos comentários da plataforma. E no mais, é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.